Olá, boa noite. Hoje é 22 de 4 de 2025, 22 de abril de 2025. Então, Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 13 em diante. Então, Deus apareceu a Salomão pela segunda vez e ele faz promessas. Então, Deus fez promessa a Salomão e Deus cumpre a promessa que faz. Então, Deus cumpriu a promessa que Jesus viria a segunda vez a buscar a igreja dele para habitar nos céus. Iria acontecer o arrebatamento e iria salvar aqueles que confessou ele, que se batizou, aqueles que creu nele. Então ele vai cumprir isso. Pode ter certeza. Então pode ter certeza que Deus vai cumprir. Quem confessar Jesus, quem se batizar, quem seguir os ensinamentos, os mandamentos, Deus vai salvar. Deus vai arrebatar para o céu, Deus vai levar para o céu, para morar lá. E a pessoa não vai sentir nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum desespero. Então vale a pena confessar Jesus, vale a pena se batizar, vale a pena obedecer Jesus. E principalmente, né? Deus e Jesus amam nós. Então, se alguém não está te amando, se você não tem, se alguém não está te amando, se o teu pai, se você acha que o seu pai e sua mãe não lhe amam, se você acha que os seus irmãos não lhe amam, se você acha que os membros da tua igreja não te amam, se você acha o teu namorado, o teu noivo não te ama, se você acha que as pessoas não te amam, pode ser só um pensar e um achar seu. Talvez eles te amam muito mais ainda do que você a eles. Mas eles querem o teu bem, querem a tua felicidade, o teu sucesso. Querem você bem espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Quer você bem com Deus. Quer ver você sendo realizado, feliz. Esse é o desejo de muitas pessoas que têm uma para com as outras. Mas Deus, ele ama muito mais nós do que nosso próprio pai, nossa própria mãe, nossa própria família. Então isso é motivo para você dar uma glória a Deus e uma aleluia. Então João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então crê em Jesus, e você vai ter a vida eterna. Por que eu digo isso? Que Jesus te ama. Muito mais do que teu pai, tua mãe, muito mais do que teus filhos, teus amigos, teus irmãos, teus colegas, teus colegas, teus amigos, teus irmãos de congregação. Porque é verdade, porque ele nos ama, morreu na cruz por nós, enviou ele para morrer na cruz por nós e quer que nós moremos com ele no céu, com eles. Então é muito amor, entendeu? É amor. Então nunca fique para baixo achando que ninguém te ama, porque Deus te ama e Jesus. Nunca esqueça disso. 2 Crônicas 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consomam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você acredita que de primeiro, naquele tempo, Deus, ele cerrava os céus, ele não permitia que a chuva caísse. Ele não permitia, ele enviava, mandava os gafanhotos ir e comer toda a plantação, toda a lavoura do povo naquele tempo. Você acredita que Deus fazia isso? Ele enviava uma peste, tanto na plantação como nas pessoas. Mas por que Deus fazia isso? Castigo e punição, por eles terem cometido pecados, aquilo que desagradava a ele. Aí então Deus falou para Salomão, ó, eu ouvi a tua oração, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, eu ouvi a tua oração, eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício, no caso o templo lá em Israel. Então Deus disse, ó, que se ele fizesse, ó, se eu cerrar os céus, e se não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consomam a terra, ou se enviar peste entre o povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então vou explicar uma coisa para você. Se você crê em Deus, tem fé em Deus, e se você ora por você, pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pelos membros da tua igreja, pelo teu pastor, por tua família,
Deus ouve. Se você orar em nome de Jesus crendo, Deus ouve. Agora eu vou te dizer uma coisa. Se você estiver praticando um pecado, estiver em maus caminhos, fazendo más coisas, coisas maus aos olhos do Senhor, Deus não vai te ouvir. Não vai. Deus não vai te ouvir. Se você está enfermo, doente, por que muitas das vezes a pessoa ora para Deus curar, sarar a pessoa, libertar a pessoa de algo e a pessoa não consegue a cura? Por que às vezes tem um câncer, a pessoa determina em nome de Jesus o câncer não sai? A diabetes, uma doença diagnosticada pelo médico que não tem cura, não sai, porque a pessoa está em mau caminho, está cometendo algum pecado que está desagradando ao Senhor. Então entende, se você está orando e não está acontecendo algo, então tem alguma coisa errada com você. E a sua oração pode não estar sendo ouvida. Você pode estar orando e pode estar batendo, não está chegando nem no primeiro céu, quanto mais lá no trono. Então, a pessoa tem que se arrepender. E tem que se arrepender por pensamentos, por sentimentos, por desejos, por prática, por atitude, por ações, mas tem que pedir perdão por os pecados e sair de maus caminhos, sair de coisas erradas, coisas injustas, para que Deus perdoe e para que Deus sare, para que Deus cure, para que Deus salve. Eu não estou falando nada errado, é o que Deus falou. Então, se o povo orasse, buscasse a face dele, se convertesse nos maus caminhos, Deus iria ouvir. E Deus ouve. Então é isso. Às vezes a pessoa está num mau caminho, um mau desejo, uma má vontade, uma má intenção. Só o mau desejo, a má vontade, a má intenção já atrapalha muito.